paixão de mulher. Ivan confessa que mentiu na auditoria. Bernardo questiona se ele não acha grave. Júlia nega e destaca que o importante é que Ivan está falando a verdade. Marcela afirma que está perplexa com o que está escutando, principalmente com o irmão, que administra a empresa há anos e comete um absurdo desses. Lúcia procura o pai, mas não o encontra. Ela percebe que alguns objetos de decoração sumiram. Eduardo rouba uma joia de uma gaveta. Lúcia pergunta a Margot se ela viu o pai dela. A funcionária nega e diz que ia chamá-los para almoçar. Eduardo encontra um cofre no quarto. Bernardo se desculpa com a cunhada e destaca que isso nunca deveria ter acontecido. Ele observa que a explicação do irmão está muito fraca e indaga se ele não tem mais coisa para dizer. Sebastião concorda. Ivan confessa que maquiou os balanços financeiros para que ninguém descobrisse. Marcela observa que o irmão negou a possibilidade dela ter um negócio decente na fazenda, enquanto ele enganou todo mundo e sonegava impostos. Júlia chama a atenção da filha. A mulher comenta que a mãe parece muito tranquila com a notícia. A matriarca nega estar tranquila e sublinha que o filho reconheceu o erro e está aqui pedindo desculpas. Ela indaga o que mais ela quer que ele faça. Marcela rebate que não escutou ele pedindo desculpas, mas enfatiza que isso não justifica o crime que ele cometeu. Ivan pede para a mãe deixar para lá e afirma que Sebastião deve ter envenenado ela, como sempre faz. A mulher destaca que ficou sabendo disso agora e chama o irmão de idiota. Júlia repreende a forma como a filha chamou o irmão e sublinha que ainda são uma família. Marcela observa que eram uma família e afirma que, desde que o pai morreu, para a mãe só existe um filho, Ivan. Gaivota grava um depoimento contando os ensinamentos que teve de Otávio e ressalta o respeito que o fazendeiro tinha pelos trabalhadores. Ela observa que Otávio sempre foi um ótimo patrão, pois se preocupava com os funcionários. Júlia ressalta que está cansada da filha fazer reclamações da mesma coisa e questiona o que fez para ela. Marcela observa que a mãe é quem não suporta ela. A mais velha nega e observa que não suporta a atitude dela. Sebastião destaca que isso não é um problema pessoal, mas sim da empresa. Júlia indaga se eles não conseguem entender que Ivan errou e questiona se não tem humildade no coração para perdoá-lo. Ela pergunta o motivo de tudo se tornar um grande problema nessa família. Bernardo observa que não é um problema qualquer e afirma que Ivan fez algo muito grave e por isso precisam discutir. Paula dá um basta e comenta que parece até que Ivan roubou eles. Marcela ironiza o escândalo que Ivan fez sobre Sebastião ser o culpado e ele, a pobre vítima. Ela chama o irmão de falso. Júlia pede para a filha parar. A Valerro questiona se os irmãos não perceberam que Ivan está distorcendo tudo para parecer uma vítima e observa que ele é um cínico. O Valerro afirma que é um cínico, mas é quem coloca comida na mesa deles. Júlia questiona se estão querendo matá-la. Marcela nega e afirma que isso não vai funcionar dessa vez. Ela destaca que a mãe sempre faz um escândalo para que eles fiquem quietos, mas não desta vez. Paula fala para a irmã calar a boca. Aurélio confessa que queria que Gaivota visse a colheita e comenta como estavam os grãos. A mulher observa que Otávio estaria muito feliz vendo isso e confessa que esse era o sonho dele. Ela lamenta por não estar na primeira colheita. O homem destaca que ela fez muita falta. Gaivota conta que um dos funcionários de seu Roberto disse que elas não eram bem-vindas na cidade, pois têm uma má reputação. Aurélio comenta que isso é devido à fofoca do Wilson e diz para não ser muito dura com ele, pois ele acabou tendo problemas com a Maracuxa, já que esse é um tema muito delicado para Margarida. Gaivota concorda e afirma que o irmão dela é um problema. Ela comenta que um dia estará sentada na frente de quem inventou isso e ela terá que dar explicações. Aurélio concorda. A mulher confessa que não imaginava que seria tão difícil estar na fazenda outra vez. O homem observa que são muitas lembranças e conta que acontece o mesmo com o patrão. Ele comenta que chega até a chorar. Gaivota afirma que não quer saber de Sebastião. Aurélio se desculpa com a mulher, mas observa que achava que ela e Sebastião eram feitos um para o outro. Lúcia vai ao quarto da sogra e encontra o pai. Ela questiona o que ele está fazendo no local. Eduardo diz que só foi dar uma olhada, pois a porta estava aberta. A mulher conta que estão esperando eles para comer. Ela indaga onde estão os livros que ele estava lendo ontem. O homem conta que estão na biblioteca. Lúcia observa que não os viu. Eduardo questiona se ela está suspeitando dele. A loira indaga onde estão. O homem comenta que Júlia tinha dito que eram relíquias de Otávio e sugere que ela pergunte à sogra, pois deve ter guardado. Aurélio explica como funciona a água da fazenda.
Leônidas pede para Margarida ajudar o capataz. Maracuxa fica um pouco mexida. Bernardo questiona em que situação o irmão deixou a empresa. Ivan mente e diz que foi apenas uma transação e que os livros de contabilidade já estão em ordem. Bernardo indaga se isso aconteceu há mais de um ano. O Valerro confirma. Paula comenta que o noivo está vindo buscá-la e diz que já foi discutido o que tinha de falar. Marcela questiona o que garante que isso aconteceu apenas uma vez. Paula observa que a irmã é muito chata. Ivan diz que teria contado se tivesse acontecido mais vezes. Marcela afirma que ele não teria contado nada se Sebastião não tivesse descoberto. Paula rebate e indaga se ela quer que Ivan se ajoelhe e peça perdão. A mulher confirma e diz que seria o mínimo. Ivan observa que não deveria ter usado as contas da empresa para manejar o dinheiro pessoal e afirma que isso não vai acontecer de novo. Marcela observa que o correto seria ele pedir demissão. Paula questiona quem ficaria no comando da empresa. Júlia observa que um erro não pode apagar uma vida de trabalho e destaca que Ivan se dedicou bastante à empresa. Marcela afirma que isso a deixa bastante desconfiada e observa que não acredita nessa história de que isso aconteceu apenas uma vez. Lucrécia garante que aconteceu apenas uma vez. A Valerro questiona qual o mérito dele confessar só quando foi descoberto e afirma que não quer estar em nenhum lugar comandado por Ivan. O homem observa que não irá pedir demissão e diz que não é justo. Marcela afirma que não tem problemas e diz que irá vender as ações da Café Elite. Ivan se interessa pelas ações. A mulher observa que vende para qualquer um, menos para ele. Paula comenta que pode falar com Martim. Marcela observa que ele também não é uma opção. A mulher questiona se Lemarcos seria a opção dela. Marcela sai do local irritada. Sebastião afirma que irá comprar as ações. Ivan nega e diz que ele não pode fazer isso. O homem indaga o porquê. Ivan afirma que eles já tinham planejado isso desde o início. Sebastião nega e observa que é importante manter o negócio na família. Ivan sugere vender para a mãe. Sebastião afirma que ela vai vender para quem quiser. Aurélio e Margarida fazem uma demonstração para o documentário. Maracuxa fica inquieta. Marcela confessa para o irmão que a mãe tem uma grande capacidade de chateá-la e diz que se sente fazendo menos parte da família. Sebastião observa para ela não dizer isso e destaca que a mãe não faz as coisas de propósito. Ele comenta que ela não deve fazer ideia do mal que faz a Ivan, acobertando os erros dele, e conta que já tentou falar com ela, mas parece estar falando com uma parede. Marcela observa que tomou a decisão dela e diz que, quanto mais longe estiver da mãe e de Ivan, melhor para todos. O homem pede para a irmã pensar com calma e de cabeça fria antes de qualquer atitude. A mulher revela que já vem pensando nisso há tempos e diz que não quer pertencer a um grupo familiar que tem tudo, menos uma família. Ivan diz à mãe que não foi suficiente convocar os irmãos e assumir a culpa. Ele observa que Sebastião irá convencer a todos que ele deve apresentar a carta de demissão. Júlia nega e afirma que ele tem a palavra dela que irá continuar no comando da empresa enquanto conserta os erros. O homem comenta que Marcela irá vender as ações para Sebastião e ele acabará sendo o maior acionista. A mulher indaga o que há de errado nisso. Ivan observa que o irmão irá ter mais poder e vai tirá-lo de lá. Júlia afirma que irá conversar com Bernardo e diz que ele continuará no comando da Café Elite e das ações dela. Ela questiona qual o problema nisso. Gaivota observa as terras e relembra o dia que esteve no local com Sebastião. Ela encontra o local onde escreveram os nomes na árvore e relembra diversos momentos juntos no lugar. A mulher tira foto do desenho na árvore. Sebastião pensa em perguntar a Gaivota como está na fazenda. Gaivota pensa em mandar a foto para Valerro. Sebastião desiste de mandar mensagem. A mulher desiste de mandar a foto. Martim cumprimenta Marcela e Bernardo. Ele comenta que, pelo visto, chegou cedo no local. O homem conta que a irmã já deve estar saindo. Teixeira tenta puxar assunto com eles. Marcela recebe uma ligação e diz ao irmão que a ligação interessa a ele. Os dois saem do local e deixam Martim sozinho. Teixeira cumprimenta Lucrécia e dá 2 beijos na bochecha dela, próximos à boca. A loira fica sem jeito e pergunta se ele quer entrar. O homem nega e diz que prefere que eles fiquem no jardim conversando sem interrupções. Ele elogia a casa dela e entrega as revistas que chegaram. Lucrécia agradece e conta que já trocou o endereço. Martim afirma que não precisava e diz que fica feliz em trazê-las. Ele indaga como ela está. A loira confessa que não está bem. O homem questiona se as coisas pioraram. Lucrécia confirma e conta que, principalmente, quando não dizem a verdade.
Martim questiona se a indireta foi para ele. A mulher pergunta se Paula sabe do lenço e conta que ela reclamou com ela sobre isso. O homem conta que teve que falar a verdade para ela não pensar outra coisa. Lucrécia agradece pelas revistas, ao perceber que Paula se aproxima. A Valerro beija o noivo na frente da cunhada e comenta que, enquanto a reunião não acaba, ele pode ficar no jardim tomando um café delicioso que Lucrécia prepara. A loira, sem jeito, concorda e diz que irá preparar. Maracuxa comenta com a amiga que só ela mesma para fazer um gesto tão bonito para se lembrar de Otávio, mesmo depois do que fizeram com ela na fazenda. Gaivota questiona se eles acham que ela está cometendo um erro indo na homenagem. Maracuxa nega e observa que, se a convidaram, é porque tem um motivo. Margarida discorda e diz que esse pessoal é daqueles que sorriem para ela e depois apunhalam pelas costas. Ela ressalta o alerta que deu sobre o patrãozinho. Gaivota concorda, mas confessa que anda pelos cafezais e esquece de todo o mal que fizeram a ela. Ela observa que sente que tudo valeu a pena e nada importa. Aurélio pede para ver como ficou no vídeo. Leônidas mostra a eles. O capataz comenta que ficou mais cheio. Martim conta para a noiva que gostou do lugar e diz que eles poderiam se mudar para lá. Paula indaga se ele gostou mesmo do lugar ou de estar perto de Lucrécia. O homem questiona do que ela está falando e indaga o motivo dela achar que ele tem que pagar as contas dos problemas da família dela. Ele sugere que ela conte o que está acontecendo. Paula revela que o irmão fez uma coisa errada e todos estão crucificando ele. Martim pergunta se é muito dinheiro. A mulher confirma e conta que Sebastião está pressionando para que assuma a responsabilidade. Martim comenta que pode ajudar e fazer o dinheiro multiplicar. Paula observa que eles não podem ir embora sem falar com Ivan. O homem sugere à noiva entrar e tentar falar com eles. A Valerro afirma que é chato falar de coisas que não entende. Martim observa que isso é por enquanto e diz que, quando se casarem, explicará como funciona para ela. Ele sugere também que ela o transforme em representante legal para não se preocupar com isso. Paula gosta da ideia e diz que irá voltar logo. Júlia pergunta a Sebastião se Marcela quer mesmo vender as ações. O homem confirma e diz que foi o que ela tinha dito. Ivan afirma que ele provavelmente manipulou ela para que vendesse para ele. Sebastião observa que não é igual a ele. Ivan pergunta se o irmão quer virar chefe dele e questionar todas as decisões dele. O homem afirma que, depois de tudo o que aconteceu, seria o melhor. Júlia observa que eles discutirão a questão de Marcela depois e diz que, no momento, irá resolver o que precisa. Ela pede para eles trabalharem em equipe. Sebastião comenta que acredita que todos concordam com a saída de Pablo Emílio da empresa e que será necessária a procura de um novo fornecedor, que não seja Carlos Mário. Ivan discorda. Sebastião observa que eles não fazem ideia de onde vem a fortuna dele. O Valerro sugere perguntar ao homem. Sebastião nega e observa que ele não terá coragem de dizer a verdade. Ivan indaga qual o motivo e pergunta se é porque ele é humilde. Sebastião rechaça que isso não interessa e observa que o importante é que eles não continuem errando. Ivan afirma que essa decisão afeta diretamente a empresa. Júlia concorda com Sebastião e observa que esse homem é uma má influência para Ivan. Ela ressalta que o filho mudou bastante desde que começou a fazer negócios com ele. Ivan afirma que a vida pessoal não tem nada a ver com a empresa. A matriarca observa que ele está bastante equivocado e afirma que tudo o que a gente faz afeta a empresa. Ela observa que, como sócia majoritária, pede para cancelar imediatamente qualquer negociação com Carlos Mário. Lucrécia leva o café para Martim. O homem afirma que ela pode contar sempre com ele. A mulher diz que irá voltar para não metê-lo em mais confusão com Paula. Martim observa que eles são adultos e sabem disso. A loira observa que a cunhada nem tanto. O homem concorda e confessa que, às vezes, a noiva consegue ser insuportavelmente instável. Lucrécia agradece por trazer a correspondência. Martim observa que ela pode procurar por ele sempre que precisar. A loira afirma que é complicado. Paula chama o noivo para ir embora, pois não precisam mais dela. Margarida observa que os valejos precisam saber que ela não tem nada a ver com o que acusaram dela. Gaivota afirma que isso já passou e não importa mais. A mulher nega e observa que Wilson é o culpado por elas saírem de lá. Ela afirma que, infelizmente, não fez nada para ajudá-la. Teresa observa que ela não tem culpa. Margarida nega e afirma que se sente mal, pois deveria ter dito isso desde que descobriu sobre o irmão. Ela observa que se sente responsável por isso e questiona quem é o culpado por ela ter terminado com Sebastião. Gaivota observa que, se não fosse por isso,
ela não teria ido a Nova York, não teria aprendido tudo o que aprendeu e nem estaria no projeto com Leônidas. Ela agradece a Margarida por isso. Sebastião observa que isso não tem nada a ver com Gaivota, mas sim com a reputação de Carlos Mário. Ivan observa que o irmão não conhece como funcionam as coisas aqui, pois passou muito tempo em Nova York. Sebastião observa que não irá discutir isso com ele e diz que precisam saber como abordar as autoridades fiscais para saber quanto terão que pagar. Júlia indaga se precisam discutir isso agora. Ivan fica incrédulo pelo irmão querer informar isso à Receita Federal. Sebastião questiona qual a proposta dele. Ivan observa que a multa será altíssima e afirma que nem com 2 anos de lucros vão conseguir pagar isso. Sebastião observa que a empresa não pagará nada e ele quem vai ter que pagar. Ivan indaga com que dinheiro vai pagar. Sebastião observa que o dinheiro era dos sogros dele e é só pedir a eles. O mais velho questiona como irá pedir dinheiro a eles. Sebastião diz para usar o mesmo método que fez para roubar a empresa. Ivan grita para o irmão e diz que primeiro irá ferrar com ele. Júlia começa a gritar e questiona se eles esqueceram que são irmãos. Marcela e Bernardo correm para ver o que aconteceu. Ivan manda ele ir embora da casa dele e ameaça dizendo que ele não sabe com quem se meteu. Marcela ironiza chamando o irmão de mafioso Valerro. Júlia, chorando, dá um grito e diz que irá pagar o que for preciso, até mesmo se precisar vender as ações dela, mas observa que não irá permitir que a família brigue por causa de dinheiro. Ela se desculpa com a nora e diz que os filhos não sabem a importância do sobrenome que carregam. Sebastião observa que o irmão pode fazer o que quiser, mas não irá sujar o nome do pai. Júlia e os filhos vão embora. Ivan observa que agora eles irão ver o que é guerra. Maracuxa comenta com a amiga que, às vezes, esquece que ela está com o engenheiro. Gaivota confessa que se sente culpada por não gostar dele da forma que merece, pois ele é um homem muito especial. A Venezuela concorda e observa que dá para notar. Teresa observa que ele é perfeito e conta que ele ama Fernando como se fosse filho. Maracuxa, curiosa, insinua com duplo sentido como são outras coisas com ele. Gaivota confessa que, quando Salina se aproxima querendo algo mais, se sente como se estivesse traindo Sebastião. A mulher fica surpresa e observa que isso está indo de mal a pior. Teresa conta que vir na fazenda traz muitas lembranças e observa que fica com o coração apertado de saudades de Sebastião. Maracuxa observa que isso é normal, pois ela tem um filho com Sebastião. Aurélio escuta a conversa. Gaivota comenta que ele, a cada dia, se parece mais com o pai. Ela percebe o capataz e fica sem graça. Júlia observa que Otávio não teria suportado ver os filhos se destruindo. Sebastião afirma que não entende nada e observa que falou com respeito, dizendo apenas a verdade. A mulher questiona o que fez de errado e destaca que a vida toda tentou fazer com que eles fossem bons irmãos. Sebastião observa que isso não é verdade. Júlia indaga quem decidiu ir embora estudar fora e nunca quis trabalhar com Ivan. O homem confessa que foi ele quem decidiu estudar fora, mas afirma que nunca concordou com o jeito que o irmão dirige a empresa e observa que Ivan provou que ele tinha razão. Júlia questiona se o filho quer ajudá-lo ou castigá-lo. Sebastião afirma que não quer castigar ninguém. A matriarca observa que a decisão está nas mãos dele e ele pode fazer o que quiser. O homem questiona a mãe se é certo ela pagar pelos erros dele. A mulher observa que também é mãe de Ivan. Sebastião salienta ser cúmplice também. Júlia pede para ele ter mais respeito com ela. O homem observa que o irmão cometeu um crime e diz que, ao invés de ela perguntar de onde veio, ela coberta Ivan. Ele questiona como isso se chama. Júlia observa que nem parece que ele tem uma filha. Sebastião afirma que não irá continuar com essa política de que, por ser família, temos que acobertar os erros. Ele observa que irá sair da empresa e eles podem fazer o que quiserem. A matriarca questiona se ele está ameaçando-a. O Valerro observa que está dando a solução. Gaivota súplica para o amigo não contar a ninguém o que ouviu. Aurélio questiona o motivo de ela não ter contado nada a Sebastião quando foi para Nova York. A mulher conta que foi porque é burra e também porque Lúcia disse que carregava um bebê dele. O capataz comenta que Sebastião se envolveu em um problemão e observa que isso é uma coisa séria. Ele questiona o motivo de a namorada não ter contado a ele. Maracuxa esclarece que Gaivota pediu para não contar a ninguém. Teresa afirma que a amiga só fez o que ela pediu. Aurélio pede para ver o bebê. Gaivota entrega uma foto no celular. O homem comenta que fica imaginando a alegria que o menino daria a Otávio e Sebastião. Ele observa que o bebê é igualzinho ao Valerro e faz algumas perguntas sobre o parto e a idade de Fernando.
Gaivota revela que ele nasceu em casa e que Maracuxa fez o parto. Ela pede para ele não falar nada. Aurélio observa que não vai contar nada, pois é ela quem tem que fazer isso, e afirma que é dever dela. A mulher observa que irá pensar quando vai contar. O homem ressalta que estão falando do filho dela e não de café. Gaivota observa que Sebastião tem uma família com Lúcia e só faria mal contar a ele. Maracuxa observa que quem decide isso é Gaivota e pede para ele prometer que não contará para ninguém. Aurélio afirma que não irá contar, mas observa que Sebastião ficaria muito feliz em saber que tem um filho com ela. Paula explica ao noivo o que aconteceu. Martim comenta que Sebastião agiu como um ogro e diz que pode ajudar Ivan. Paula conta que eles podem conversar na homenagem para o pai, mas afirma que ele precisa ficar longe de Lucrécia. Ela observa que, se ele não fizer isso, irá falar na frente de Ivan, o que será pior. Júlia pede para o filho entender a angústia que ela está sentindo quando essas coisas acontecem. Sebastião observa que Ivan já se acostumou a não ter consequências com as coisas que faz. Ele ressalta que não é o único filho dela. Júlia observa que dói nela o que acontece com eles e daria vida por eles. Ela comenta que dói pelo que cada filho está passando. O homem observa que a mãe é mais dura com Bernardo e Marcela. A mulher nega e diz que a situação atual está muito pior para Ivan, pois ele está perdendo tudo o que conquistou com bastante esforço. Ela conta que o casamento dele está indo para as ruínas e ele até pode ser preso. Sebastião afirma que isso não vai acontecer se pagar a multa e diz que, se o irmão não perceber que os atos dele têm consequências, fará coisas piores. Ivan reclama com a esposa por não ter defendido ele em nenhum momento. Lucrécia afirma que não viu motivos para fazer isso e diz que se sente mal por ter envolvido os pais nisso. O Valerro observa que já explicou o porquê fez isso. A mulher observa que, mesmo assim, se arrepende de ter feito isso. Ivan observa que ela não o ajudou, pois, pelo visto, estava do lado de Sebastião. A loira indaga o motivo dele estar fazendo as coisas tão mal. O homem ironiza que ela é perfeita. Lucrécia observa que parece que ele não se importa com o nome dele e que o casamento está quase perdido por causa da ambição dele. Ivan questiona o que ela está falando do casamento. A loira diz que há outras coisas e observa que não sabia que ele mentia tanto assim. Ela observa que não sabia que ele era capaz disso e diz que isso só faz pensar que a história da amante é verdade. Marcela diz a Bernardo que essa é a grande disputa de Sebastião e Ivan por poder. O homem questiona que poder, já que Ivan sempre esteve no comando da família. A mulher observa que ele sempre fez o que queria, colocando os interesses primeiro. Ela observa que ele nunca pediu demissão, pois sabia que era conveniente trabalhar com o pai. Bernardo ressalta que também tomou uma decisão e criou a empresa sozinho, sem ajuda de ninguém. Marcela observa que ele não tinha salário e usou as economias, ao contrário de Ivan, que recebe salário mensal e porcentagem como sócio. O homem afirma que não acha uma boa ideia a irmã vender as ações. A mulher observa que irá vender, pois não quer ver a empresa afundar. Bernardo conta que tudo está indo muito mal. Marcela afirma que, depois de ver Ivan ameaçando Sebastião, teve a certeza de que a família está acabada. Ivan avisa a Carlos Mário que irá dar um endereço para ele ir com Márcia. O mafioso fica confuso. O Valerro conta que estão com problemas graves e revela que o irmão convenceu a mãe a cortar relações com ele e afirma que, se isso ocorrer, a casa irá cair. Carlos indaga o que aconteceu. Ivan conta que Sebastião está convencido de que ele tem algo a ver com o fato de Gaivota ter sido incriminada pela tentativa de sequestro do pai dele. O mafioso indaga se Valerro está maluco por acusar isso. Ivan afirma que não sabe e por isso está perguntando a ele. Carlos Mário observa que não coloca a mão no fogo por Wilson, pois ele veio do monte e o plano pode ter vindo de lá. O Valerro observa que espera que isso tenha acontecido, pois já seria parte da explicação e afirma que não sabe motivo para ele colocar a culpa em Gaivota. Ele pede para o aliado descobrir isso. Carlos Mário observa que o irmão dele é que é maluco. Ivan afirma que, para salvar a relação com a Café Elite, ele terá que impressionar a família dele amanhã e diz para se livrar de Wilson. O mafioso questiona o que fizeram com ele para ele ficar tão bravo. O Valerro observa que irá se livrar de Sebastião custe o que custar.